Pois é, eu acho que o critério para você definir a dotação orçamentária de universidades não pode ser um critério de balbúrdia. Primeiro, porque isso é algo bastante subjetivo. Segundo, que isso não mede o desempenho das universidades, né? Você deveria olhar a produção científica, deveria olhar quantos professores tem com doutorado e se isso está aumentando, deveria olhar a média que a universidade tem em rankings nacionais e internacionais de avaliação de desempenho, deveria olhar as matrículas versus o número de formandos para saber se existe um funil muito grande em que pessoas ficam pelo caminho, o que pode ser um sinal de um ensino de qualidade ruim. Enfim, há vários critérios que são métricas que devem ser usados se você precisa fazer um corte orçamentário e se você precisa fazer um corte orçamentário que não seja linear para todas as universidades federais. Se o ministro acha que fazer um corte linear não seria justo, porque premiaria algumas faculdades que não têm um bom desempenho como outras, deveria adotar essas métricas. Elas são fáceis de ser adotadas. O Ministério da Educação tem uma trajetória e tem um acervo de avaliações que podem ser utilizadas para isso. Ele não apresenta um dado, não apresenta um número, e mesmo as supostas balbúrdias, ele joga ali ao vento. O ministro acompanha o 3 em 1, eu sei, conversei com ele no sábado, ele falou que gosta do programa, fez uma série de considerações que eu tratei de publicar no BR18 da mesmíssima maneira como ele falou. Ele já falava lá na conversa comigo sobre bagunça, mas ele também sempre fala nas entrevistas que dá, naquilo que escreve, falou na sua participação na cúpula conservadora, que ele, quando acadêmico, enquanto docente de universidades federais, sofreu perseguições pelo seu posicionamento político. Ele e o irmão, ele relata essas perseguições e são realmente, na forma como ele relata, bastante odiosas, se ocorreram da maneira como ocorreram. Então eu convido o ministro a uma reflexão. Se esse tipo de atitude, partindo de um ministro de Estado, um ministro que deveria zelar pela educação, não é a moeda oposta daquilo que ele sofreu, não está promovendo perseguição àqueles que ele julga que são adversários políticos só por questões ideológicas e só por questões políticas, não deve ser essa a régua a medir o ensino brasileiro. E assim, né, o ministro, ele é um economista, portanto, ele entende muito de números, entende muito de métricas. Ele é alguém que é oriundo do mercado financeiro, ele fala com bastante propriedade a respeito disso, de como ele sabe avaliar indicadores. Então, é fácil criar um indicador de produtividade das universidades. Tem bons exemplos já na iniciativa privada, já em think tanks, já em jornais. A Folha tinha um ranking, um RUF, que é tocado ainda pela Sabine Righetti, que é alguém que é da Unicamp e que tem ali uma métrica. Ele pode não concordar com um ou outro indicador, mas esses podem servir de base para que o MEC crie o seu próprio. E aí eu acho bastante lícito dizer que a verba é uma só, que o cobertor é curto, como o ministro me disse no sábado, e que governar é fazer escolhas com o que todos nós estamos de acordo, e também que a educação básica é a prioridade e não a universitária. Então, assim, nós vamos alocar menos dinheiro à educação pública universitária. E esse dinheiro será alocado segundo estes critérios. Ok, isso é gestão, isso é administração pública. Os opositores vão chiar, todos, mas haverá um critério claro, haverá um critério que é de gestão pública e do qual não se poderá discordar, a não ser desse ou daquele indicador. Mas o que ele expressou na entrevista à Renata Agostini do Estadão é algo absolutamente cunhado de viés ideológico, não tem outra justificativa, mesmo porque na própria reportagem a jornalista do Estadão mostra que essas instituições que ele elencou, e ele já puniu com um corte de 30% do orçamento, algo que é capaz de inviabilizar financeiramente uma instituição de ensino, elas têm tido melhoras em rankings.
em avaliações. Então, não se sustenta sob nenhum critério a declaração do ministro. Ele ainda tem tempo de voltar atrás. Como alguém da iniciativa privada, ele sabe que os caminhos não são irreversíveis, que você pode voltar atrás numa decisão em mesa de operação, né, ministro? Sabemos se faz isso toda hora, então ainda é possível voltar atrás nessa medida que pode ter sido tomada de forma intempestiva, como disse o Andreasa.